Bom dia, boa tarde, boa noite! Como estão aí meus queridos alunos do Colégio Adventista de São José do Rio Preto? Tudo bem com vocês? O Colégio Adventista sempre aí pertinho de você. Educação Adventista, muito além do ensino. E daí, galera, como é que vocês estão? Como é que tá essa quarentena aí? Já acabou, não acabou? Estão trabalhando já? Não, estão estudando? O que vocês estão fazendo aí? Estão viajando? Meus queridos, vamos lá, não vamos deixar nossos cérebros se enferrujarem, né? Vamos lá, vamos dar uma estudada aí na genealogia das religiões. E para estudar essa aulinha esperta, hoje nós temos uma surpresa. Que surpresa é essa, professor? Essa aqui, ó. Daí, galera, beleza? Estamos aqui. Essa quarentena tá fazendo a gente se superar cada vez mais, viu? Tentando aí, a gente tá até aprendendo a editar vídeo, tá cada vez melhor. Assim fica mais interativo, né? Mais legal, dá pra gente chegar mais pertinho. Ou não, né? Muito bem, vamos lá. Gente, a genealogia das religiões. Isso é muito interessante. Nós fizemos ali, obviamente, tem várias pesquisas ali na sua apostila. Uma delas foi feita no Boletim Internacional de Pesquisa Missionária, que foi fundado pelo David Barrett, o falecido missiólogo David Barrett. E ele chegou à conclusão do seguinte: em 1900 existiam mil segmentos religiosos. Em 2015 tem 10 mil, já tinha 10.500, 10,5 mil. Agora olha só que interessante, esse crescimento espantoso ali que a gente acaba vendo, acaba realmente mostrando que aquele pensamento de que dizer que no mundo moderno ia ter milhares e milhares de ateus, não é verdade. As pessoas continuam filiadas, né, às religiões. Apesar de ter muitos que não são praticantes, ainda assim acabam se filiando às suas religiões. Então existem milhares de religiões. Além disso tudo, também as estatísticas trazem que há algumas religiões sincréticas, né? Palavrão é esse, professor? Sincrética. Sincrética nada mais é, meu querido, do que a mistura. Eles misturam alguns elementos de fé de uma religião, de outra religião, misturam e formam a sua religião. Tem uma chamada caodaísmo. Não é caô, é verdade sim. O caodaísmo, ele mistura três principais religiões, que é o budismo, o confucionismo e o taoísmo, né? Os três ismos aí. E é interessante que além de misturar os elementos de fé dessas três religiões, ainda ele se utiliza de dois livros sagrados. Que livros são esses? A Bíblia e o Alcorão. Os camaradas usam tudo isso. Além de tudo isso, ainda eles têm na sua hierarquia uma espécie de papa, né? Que é o membro maior deles ali e tal, na hierarquia religiosa dos camaradas. Vê que interessante? Agora olha só, existem milhares e milhares de religiões, mas eu quero ver com vocês nessa aula, dar uma analisada nas 5 principais religiões. 5 principais por quê? Porque são mais importantes? Não, simplesmente pelo fato de que tem mais adeptos, tem mais seguidores, beleza? Tem mais fiéis aí nessas religiões. Então vamos embora, vamos para elas? Então vamos lá para o Keynote. É isso aí. Olha só, essas 5 principais religiões, tem aí os símbolos delas, e nós vemos agora, ó, com a qualidade que você merece. É isso aí. Essas 5 principais religiões são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e o judaísmo. Muito bem. O cristianismo é a que nós mais conhecemos, obviamente. Tem 2,2 bilhões de fiéis. Meu querido, a maior religião do mundo, né? Eles acreditam que Jesus, né? Jesus Cristo é o nosso Messias, é isso que nós acreditamos, né? Todos nós que somos cristãos. O Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Essa religião é monoteísta, adora um único Deus. Possui muitas ramificações, dentre as quais tem os católicos, os protestantes, os evangélicos e os ortodoxos. Claro que dentro dos evangélicos tem vários outros, se ramificam muito mais, dentro dos protestantes também e assim por diante, beleza? Então, olha só, esse é o cristianismo. Depois nós temos aqui, ó, o islamismo. O islamismo tem 1,6 bilhão de seguidores, é uma religião monoteísta também, criada no século VII por Maomé,
considerado seu principal profeta e líder espiritual. Afirma-se que é a religião que mais cresce no mundo e é bastante difundida na Ásia e na África por questões migratórias. Entretanto, muitos muçulmanos têm habitado na Europa, aumentando consideravelmente a sua presença também lá nesse continente, beleza? Agora nós temos aqui, hinduísmo. O hinduísmo tem 950 milhões de devotos. É uma religião com muitos adeptos na Ásia, especialmente na Índia. Possui um conjunto de preceitos, doutrinas e ensinos registrados nos Vedas. Vedas é aquela coleção de livros que guardam, né, os textos, hinos e louvores e rituais dos camaradas, beleza? Também temos aqui, o budismo, com 400 milhões de adeptos, a maioria na Ásia. Essa religião se originou no século 6 a.C., com a figura de Siddhartha Gautama. Ele passou a ser chamado de Buda, o Iluminado, depois, de, segundo ele, ter vivido uma experiência mística ou de iluminação. Inicialmente, pretendia ser uma religião sem Deus, que depositaria no ser humano a responsabilidade de atingir a luz ou o Nirvana. Mas hoje, muitos budistas acabam adorando a imagem de Buda como seu ídolo. É muito interessante a história desse camarada. Siddhartha Gautama era um príncipe, saiu do palácio ali, deixou sua mulher e filhos e foi pesquisar, passear, viu várias coisas, sentiu sua iluminação mística e acabou aí criando essa religião. O camarada não acreditava em Deus, acreditava somente no ser humano, e depois que ele morreu as pessoas acabaram adorando ele. Muitos adoram aí Buda como se realmente fosse seu ídolo. E agora também nós temos o judaísmo, com 14 milhões de seguidores. Teve início na Mesopotâmia por volta do segundo milênio antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, com o chamado patriarca Abraão. Assim como o cristianismo e o islamismo, o judaísmo também é uma religião essencialmente monoteísta, que segue os preceitos das escrituras hebraicas e dos escritos rabínicos. Muito bem, todas essas cinco são as 5 principais religiões que existem, meus queridos. Então, nesse universo de tantos deuses e tantas correntes religiosas, é inevitável se perguntar, não é verdade? Fazer aquela pergunta especial ali que diz: quem é o Deus verdadeiro? É claro, que todas as pessoas acreditam que a sua religião é a que salva. E tem gente até que diz assim, tem até aquele dito popular, que diz que todos os caminhos conduzem a Deus, o importante é ter uma religião e acabou. Mas, ao contrário disso, Jesus foi muito enfático, não é verdade? Olha só, volta aqui para mim agora. Isso aí. Galera, Jesus foi muito enfático. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Em Atos 14, 12 também mostra ali que a salvação é só por ele. E nós poderíamos pegar vários versículos e discutir aqui, mostrando que a salvação é só por Cristo, que tudo isso existe só por Cristo. Mas agora digamos que nós não pudéssemos usar a Bíblia. Que é isso que acontece com as outras religiões ali, que não acreditam na Bíblia. A gente não tem como usar a Bíblia como prova de fé e isso tudo. Então, meus queridos, como funciona? O que a gente faz nisso? Lembre-se, meus queridos, que algumas aulas atrás nós estudamos e relembramos que há uma carência muito grande de Deus. No coração humano existe essa carência de Deus. As pessoas sentem ali essa carência e fica um buraco ali, um vazio no coração humano da carência de Deus. Então nós analisamos aí agora todas essas carências, nós vamos analisando qual Deus poderia preencher melhor esse vazio, ou preencher completamente esse vazio. Muito bem, existem várias ideias, várias coisas que a gente pode pensar ali. Em primeiro lugar, a gente pensa assim, vamos pensar em um Deus então. Qual Deus é o mais amável, o mais justo e o mais onipotente, o mais poderoso de todos? Então vamos pegar esses 3 atributos aí. Em segundo lugar, meus queridos, vamos analisar aí qual deles consegue satisfazer os 2 maiores problemas do ser humano. Quais são os 2 maiores problemas do ser humano? O pecado, o homem não consegue parar de pecar, e a morte. A gente se habitua a qualquer coisa nessa terra.
Mas a morte, a gente não se habitua. O ser humano não consegue se habituar à morte. Então são essas duas coisas qual Deus então vai satisfazendo isso? Paradoxalmente também nós temos que pensar assim em um Deus que seja tão transcendental, muito transcendente, a ponto de criar todo o universo, mas que ao mesmo tempo possa ficar suficientemente próximo de nós para sentirmos o seu amor. Então olha só, qual deles então preenche cabalmente esse vazio que nós temos? Claro, eu não estou dizendo aqui para a gente ter uma intolerância religiosa, nada disso, mas é claro que tudo aquilo que é bom para mim, eu vou querer compartilhar com as pessoas que eu mais amo. Eu vou querer incentivar as pessoas a fazerem aquilo que eu estou fazendo, se eu acredito que aquilo vai ser a salvação, não só do mundo físico aqui, mas sim do mundo espiritual e se vai existir uma eternidade, não é verdade? Então, olha só, tudo isso nós vamos dizendo e vamos buscando para simplesmente chegar ao Deus verdadeiro, né? O Deus que mais preenche o nosso coração. Mas olha só, isso tudo também não quer dizer que nós temos que ter aquela intolerância religiosa. A intolerância está cada vez mais forte no nosso planeta. Em 2011 até 2015, no Disque 100, né, que foi criado ali para a galera ligar lá e falar realmente que está sofrendo essa intolerância religiosa, foi constatado 697 pessoas que ligaram lá, mostrando, né, que não existe, que estava sofrendo com a questão da intolerância religiosa. Agora também teve um centro promocional de liberdade religiosa que entre 2012 e 2015 registrou 1.014 casos, meus queridos, de intolerância religiosa. 71% deles contra as religiões que têm a sua raiz africana. 7,7% com os evangélicos. 3,8% com os católicos. 3,8% também com os judeus e os sem religião, e 3,8% também em geral. Quer dizer para vocês que em 2015 7 mil cristãos morreram também por aquilo que eles acreditavam. E a gente vive num país aqui livre, um país tranquilão, e às vezes a gente acha que é assim as coisas, na verdade, que assim é todo lugar. Mas não, meus queridos, realmente tem muita gente sofrendo aí por simplesmente quererem adorar a Deus, né, da sua forma. Por isso nós, obviamente, sempre vamos querer indicar e falar daquilo que faz bem pra gente. É óbvio, isso é normal do ser humano. Mas sempre com respeito, com carinho e com muito amor, né? Nós devemos sempre estar buscando essas pessoas, trazendo elas para o verdadeiro e único Deus que nós acreditamos, mostrando as coisas mais extraordinárias que nosso Jesus fez. Jesus morreu por você, por mim, mas Jesus morreu por todas essas pessoas também. E é claro que de todas as religiões, muita gente vai se salvar. A Bíblia diz que você deve viver segundo a luz que você recebeu. Então é lógico que muitas religiões, todas as religiões vão ter pessoas salvas. Mas é claro que muitas pessoas vivem presas, sofrendo por várias coisas que a religião deles prega e que realmente não é verdade. Então, assim, em João capítulo 8, versículo 32, fala exatamente isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que nós devemos lutar pela nossa verdade. Sim, falar, mostrar na Bíblia, usar a Bíblia quando é possível usar a Bíblia, usar a razão quando é possível usar a razão e assim, obviamente, estarmos levando tudo aquilo que a gente acredita, né? Então, a aula de hoje é esta. A aula de hoje termina por aqui. Olha lá. Segue ali o seu professor ali no Instagram, no Facebook e também se inscreve aí no canal no YouTube. Se inscreve aí no YouTube, meu querido. Clica lá em gostei, indica para outras pessoas para a gente poder estar crescendo cada vez mais, né? Para a gente poder estar aprendendo cada vez mais. Educação Adventista, muito além do ensino. Colégio Carpe,
sempre aí, cada vez aí, mais pertinho de você. Que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Até a próxima aula e tchau, tchau!